Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos do Mundo Maior! Estamos aqui com o nosso Evangelho em Pauta e hoje a gente vai falar das preces espíritas, né? O nosso Evangelho ele tem um capítulo de preces espíritas. E aí o que eu pergunto, existe prece espírita? E aí, para que elas serviriam? Então, o que acontece, por que a gente tem essas preces no nosso Evangelho? Para Jesus mesmo, e o próprio capítulo que trata dessas preces, ele fala o seguinte, olha, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual sua prece de acordo com as suas convicções. Por que a gente então tem as preces, né? Na antiguidade, o que acontecia? Principalmente, né, na época do paganismo, as pessoas não sabiam como se dirigir às divindades. Então elas ficavam ali tentando descobrir fórmulas para agradar aqueles deuses que eram vaidosos, que eram caprichosos. Então elas ficavam buscando alguma maneira de agradar aqueles deuses. Então antes de ir para a guerra ou antes de alguma conquista, eles tentavam imaginar algum sacrifício ou alguma fórmula que fosse agradável àqueles deuses. Quando dava certo, o que a pessoa fazia? Ela procurava repetir aquilo à exaustão ou registrar porque tinha funcionado e ela passava aquilo à frente. Foi assim que surgiram as preces decoradas, né? Porque eram as preces que tinham dado certo de alguma maneira. Mas qual é a intenção da prece? É contar para Deus ou para Jesus alguma coisa ou é ouvir uma resposta? Na verdade, Deus conhece todas as nossas necessidades melhor, muitas vezes, do que nós mesmos, porque Deus é onisciente, é onipotente. Então, na verdade, a gente não precisa contar nada. E por que a gente precisa orar? A gente precisa orar porque, como a gente vive muito vinculado à matéria, a gente não consegue uma conexão muito clara com Deus e com os espíritos que nos acompanham. E aí a gente precisa de alguns minutos, né, de interiorização e mudar a nossa faixa vibratória, não para falar, mas principalmente para ouvir. Eu gosto de lembrar uma história, né, do Zé. O Zé era um sujeito muito simples, lavrador. Ele trabalhava numa fazenda que tinha uma pequena igrejinha e aos domingos ele vestia a melhor roupa e ia para essa igrejinha para fazer as orações dele. E ele era muito simples, ele entrava, ficava ali sentadinho no fundo, tirava o chapéu, colocava na frente do peito e falava: Jesus, aqui é o Zé. E assim ele fez até que um dia ele desencarnou e foi para um lugar bonito, parecido com aquela igrejinha. Ele foi parar ali um dia, ficou sentadinho, quietinho, esperando, e aí ele começa a ouvir uma voz que fala assim: Oi Zé, aqui é Jesus. Isso nos mostra, né, que, na verdade, a gente não precisa falar muito para que Deus nos escute. O que a gente precisa é ter uma conexão melhor com Deus. E falando em conexão, a gente não pode esquecer que Jesus falava com Deus o tempo inteiro. Porque, na verdade, não só orando, mas a vida dele era uma vida de conexão com o Pai. Ele falava: eu e o Pai somos um. O que Joana de Ângeles nos explica a esse respeito é que, na medida em que a gente vai abandonando, né, a nossa vinculação com a matéria e se ligando cada vez mais aos valores do espírito, essa conexão vai aumentando, de forma que a gente consegue compreender melhor a mente de Deus. Então hoje é como se a gente tivesse uma conexão de escada. Vocês lembram no começo da internet que a gente tinha aquela conexão ruim, fraquinha, tututu, que era uma conexão de telefone. Aos poucos a gente foi conseguindo uma conexão mais estável. E é isso que a gente precisa, ter uma conexão mais estável, né, com Deus, com os espíritos protetores, para que a gente possa falar menos e ouvir mais. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Um bom dia, uma boa noite, paz a todos.